Essa é uma parte muito conhecida de vocês nos cursos de comportagem, mas ela é o nosso pontapé inicial. Por que é um pontapé inicial? Porque a ordem para escrever é uma ordem divina. Assim, podemos já entender que a ordem para ler também é uma ordem divina. E depois, a ordem para vender também é uma ordem divina. Tudo começa com Deus. Escreva, leia, venda. E por conta disso, nós vamos ter uma estrutura maravilhosa que é o Ministério de Publicações. Quando Deus pediu para Moisés escrever, antes Deus o levou para o Egito e depois lá para Midian, onde ele teve contato com a língua, aprender, e ele dominou a língua para que ele depois pudesse então escrever. Nós entendemos que foi uma direção de Deus colocá-lo naquela região para que depois, quando a história começou a ser desenvolvida, Moisés pudesse escrever. Vocês sabem que Moisés, há alguns teologanos aqui, dominadores da informação, Moisés foi o nosso primeiro escritor bíblico. Estou com o aparelho e a minha fono não está tão boa, tá? Me perdoem aí. Ele escreveu o livro de Jó, o Pentateuco e o Pentateuco. E também escreveu uma parte dos Salmos. Moisés foi um homem extraordinário. Após o período diluviano, a vida humana foi drasticamente abreviada, muita apostasia, muitos desafios. Então, a palavra escrita, ela seguia permanecendo, e Deus sempre usou esse instrumento, porque a palavra escrita, ela pode entregar uma verdade às pessoas. E Deus segue orientando, olha, escreve em Jeremias, escreve num livro, em Daniel, escreve, encerra as palavras, fecha nesse livro, em Apocalipse, nosso último livro da Bíblia, o que vês, escreve em um livro. Escreve. Bem-aventurado depois aquele que lê as profecias, aquele que ouve as profecias. Então, todas as vezes que encontramos a ordem escreve, vemos uma intenção divina de preservar a sua mensagem. No período da Idade Média, nós temos um período difícil, escuro, 98% das pessoas analfabetas não sabem escrever, prolifera idolatria, falsas doutrinas, cumprimento de Daniel 7:25, cuidaria de mudar o tempo e a lei. É um período que acontece a mudança do sábado para o domingo, e a igreja cristã vive um período de apostasia incrível, uma escuridão intelectual e também escuridão espiritual. As pessoas pouco têm informação sobre a verdade. Então, Deus levanta no meio da história homens que vão restaurar e fazer com que a verdade seja mantida. E o primeiro homem que destacamos é Pedro Valdo. Ele vai ser o originador da história dos valdenses, que vocês também conhecem. Aliás, quem não conhece, eu sugiro que você, pela internet ou, ou naquelas livrarias de sebo, né, livrarias antigas, compre um livro chamado Valdenses, escrito e publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Fantástico livro, fantástica história. Esses homens, jovens, eles tinham um perfil interessante, muito similar a vocês. E eu vou fazer recortes da história, tá bom? Já vou entrar num contexto aqui do período que os valdenses já estavam bem estabelecidos. Esse homem rico investiu na palavra de Deus, na Bíblia. E eles foram, por assim dizer, os primeiros comportores. Trabalharam na região da França, na região dos Alpes suíços. E como que eles funcionavam? Eles recrutavam jovens, e os jovens que desejavam ser ministros, pastores, no, nesse movimento deles, eles traziam e enviavam para o campo missionário. E antes que eles entrassem na faculdade, por assim dizer, eles precisavam trabalhar
um período de 3 a 5 anos como colportores. Só depois dessa experiência da colportagem eles eram inseridos nesse cenário dos estudos. E aí, depois, nos estudos, acontecia igual acontece com vocês hoje, teologanos. No período das férias, saíam para comportar. Eles também dedicavam um tempo para poder sair para comportar. A comportagem para eles era o requisito mais importante na formação daqueles jovens. Se um dia você puder, eu desafio você a fazer uma viagem pela França e Suíça e conhecer os Alpes e as cavernas em que eles ficaram escondidos. Essas cavernas são incríveis. Nesses lugares escuros, algumas dessas cavernas são subterrâneas. Eles ficavam escondidos, os seus algozes, e enquanto estavam escondidos, às vezes com pouco mantimento, eles copiavam a Bíblia para línguas que as pessoas não tinham, a palavra de Deus. Muitos deles entregaram a vida, sendo jovens da idade exatamente de vocês. Entregaram a vida, morreram. E é um jargão, mas eu preciso contar para vocês. Vocês sabem, colportagem é uma palavra que é cunhada dessa história dos franceses com um aljor que era carregado, uma bolsa no pescoço, carregar no pescoço. Eles, quando abordavam as pessoas, como garimpeiros que extraíam joias preciosas, eles faziam uma abordagem criativa e inteligente, dizendo para as pessoas: se você tem desejo de conhecer algumas joias preciosas que vocês não têm e que está num preço super acessível, tempo de perseguição, as pessoas abriam as casas, eles entravam e abriam o catálogo de joias para essas pessoas. E então, no final, ele lançava o gancho. Eu tenho uma joia preciosa que você nunca viu, valiosa. A Se, pérola de grande preço. se Estou. você tiver contato com essa joia preciosa, ela vai mudar a sua vida. E então eles abriam a roupa e por dentro da roupa eles retiravam pedaços escritos e costurados da palavra de Deus. E nessa hora que eles liam a palavra de Deus e entregavam para as pessoas se emocionavam, choravam, entregavam a vida delas a Cristo exatamente nesse momento. Ao passo que algumas dessas pessoas os denunciavam e eles tinham que fugir para outros lugares e algumas vezes eles eram presos. E quando eram presos, é, eram mortos, sabe? Tempos difíceis, tempos muito mais complexos do que o tempo que nós estamos vivendo. Mas esses jovens, eles eram extraordinários. Deus então criou, inventou a imprensa para que por meio da imprensa a palavra de Deus pudesse ser espalhada e não mais eles devessem ficar copiando letra por letra, frase por frase. Enquanto o diabo tentou e queimou várias Bíblias na França, e impediu que a Bíblia pudesse chegar às pessoas e transformou aquele período num período escuro, de idade escura, em que as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus, Deus estava levantando dois movimentos: um movimento tecnológico, um movimento industrial, em que os livros seriam impressos em grande escala, e Deus estava levantando um sistema de distribuição de livros. O diabo queimava aqui, Deus estava criando um sistema mais poderoso, mais forte. E John Gutenberg, então, criou a imprensa nessa estrutura que vocês estão vendo aqui. E o primeiro livro a ser rodado nessa imprensa, para a honra e glória de Deus, foi a Bíblia Sagrada. E desde então, a Bíblia Sagrada tem sido o livro mais impresso e mais distribuído em todo o planeta. Não há nenhum livro que supera a quantidade de Bíblias que são impressas diariamente
em todo o mundo. Em 1517, então, um tempo lá no futuro, os restauradores da verdade, conhecidos por reformadores como Martinho Lutero, traduz a Bíblia para o alemão e então nós começamos um movimento poderoso, porque a imprensa está estabelecida nos continentes, na Europa, na América do Sul, na América do Norte, na África, na Ásia, na região oriental. A imprensa está estabelecida porque John Gutenberg inventou uma estrutura para poder alcançar o planeta inteiro por meio de Deus. E Deus inventou um sistema de distribuição que também alcançaria o mundo inteiro. Olha que coisa espetacular. Em 1798, quando temos o tempo do fim, inicia o tempo do fim com o aprisionamento do Papa. O tempo do fim começa. E nesse tempo, a partir daqui, desse cenário, 3 homens começam a entender as profecias de Daniel e as profecias de Apocalipse. Então, no Chile, Manuel Lacunza tem contato com um livro que fala sobre a volta de Jesus. Um livro que fala sobre o retorno de Jesus e que, no entendimento, Jesus voltaria a meados de 1844. Ele está na América do Sul. Manuel Lacunza prega sobre a volta de Jesus. John Wolfe também em contato com o mesmo livro sobre a volta de Jesus, mas agora na Europa, John Wolfe na Espanha. Ele também anuncia que Jesus Cristo vai voltar em meados de 1844. E vocês conhecem essa história mais próxima da gente, Guilherme Miller, nos Estados Unidos, entra em contato com a palavra de Deus e também tem o entendimento que Jesus voltaria naqueles dias, em meados de 1844. Ele nunca datou, mas ele cria na volta de Jesus naquele período. Essas pessoas eram contemporâneas e eles anunciaram a mesma mensagem sem se combinarem. A história registra milhares de pessoas aguardando a volta de Jesus em 1844, sobretudo 22 de outubro, não só nos Estados Unidos, mas na América do Sul, na América do Norte, na Europa. E Ellen White diz que se houvesse crido, se aquelas pessoas tivessem crido na promessa, Jesus teria voltado em 22 de outubro de 1844. Mas Deus tinha um plano maior. Primeiro, alcançar você, alcançar a mim, e criar um sistema para que essa mensagem fosse espalhada para o mundo inteiro. Esse aí provavelmente era o plano de Deus. Então, a igreja começa a entender uma profecia maravilhosa, que é exatamente o que aconteceu em 1844, o grande desapontamento, que foi doce a mensagem da volta de Jesus e depois foi amarga no estômago. Ellen White, então, em 1844, ela recebe a primeira visão, a visão do caminho estreito. Em 1846, ela recebe a visão sobre o sábado. E de 1844 a 1848, nós chamamos de o período da formação doutrinária. Aquele grupo que recebe o desapontamento, eles começam a estudar a Bíblia e eles começam a entender as principais doutrinas que hoje os adventistas do sétimo dia creem. Então, em 1848, ela recebe a primeira visão sobre um ministério, sobre um departamento. Nesse tempo, a igreja a adventista do sétimo dia não tem nome. Ela não tem uma organização. Ela não tem um presidente. Ela não tem nem sequer uma igreja fundada e estabelecida. Ela é um movimento. E antes da igreja existir, Deus criou um sistema de pregação do evangelho. E esse sistema de pregação do evangelho se chama a obra maravilhosa de publicações que envolve a colportagem. E nessa visão, Deus disse a Ellen White, deves começar a publicar um pequeno jornal e mandá-lo ao povo.
e você sabe a história, eles não tinham dinheiro, não tinham impressora, não tinham editora, não tinham como fazer. Tiago White caminha 12 quilômetros a pé e volta 12 quilômetros a pé para que, num pedido fiado, ele conversa com o dono da gráfica para que 1.000 folhetos fossem impressos sem dinheiro, com a promessa de que depois que eles distribuíssem os folhetos, as pessoas enviariam doações. E por meio dessas doações, as publicações não parariam mais. Eu queria dizer para você que desde esse dia, em 1848, 1849, porque foi em novembro, isso, em 1849 é impresso o material. A Igreja Adventista do Sétimo Dia nunca mais parou de imprimir. Eu acabo de vir da Casa Publicadora Brasileira. Eles acabaram de comprar uma nova máquina espetacular. Imprime mais ainda do que as outras imprimiam. Essa máquina só para no sábado. Ela trabalha de sexta a sexta. Ela só para no sábado. E ela está imprimindo o próximo livro missionário. Deve já ter terminado, porque ela é muito rápida. Um movimento extraordinário aconteceu no mundo. Então, aqui você tem um retrato. A visão de Ellen White. Tiago White imprime a primeira revista. Em 1850, publica-se a revista da Segunda Vinda. Em 52, White compra uma pequena impressa manual e estabelece a sua casa editora. Essa impressora, essa máquina vai ser doada depois para a nossa editora aqui no Brasil. Os Adventistas do Sétimo Dia põem nome à sua igreja. E em 63 organiza-se, então, a Associação Geral. E nós temos, então, uma obra mundial a partir desse cenário. Desde um pequeno começo foi me mostrado a tornar-se ou assemelhar-se como torrentes de luz que circundariam o mundo. A igreja começa a ver um cenário de pregação do evangelho no mundo. E tenho que dizer para você que de 1848, da visão, de 1849, da primeira imprensa, até 1880, a igreja fazia a obra de publicações apenas com doações. Ela não vendia. Ela fazia um esforço, doava, e as pessoas doavam dinheiro para que a editora continuasse imprimindo. E isso acontecia com muito desafio. Até que surge esse jovem chamado George King, o qual eu convido você a ler um livro, O Pregador que Não Sabia Pregar, que não podia pregar, que conta a história dele. Porque o meu tempo é muito reduzido, mas eu preciso contar um pedacinho disso para você. Esse jovem, ele era solteiro e morreu solteiro. Ele nunca casou, George King. Essa é a única foto que temos de George King. Não temos foto de George King comportando, não temos foto de absolutamente nada desse homem. Ele é um homem, um cenário na história que representa exatamente o comportor. E eu queria dizer isso para você agora, querido comportor. Porque às vezes você sente falta de luzes, de câmera, de ação para você. Você sente falta de ser lembrado, de ser homenageado, de ser reconhecido. Esse homem extraordinário, a igreja tem apenas essa foto dele, que é quase uma pintura e não uma foto. Ele transformou o movimento da igreja adventista para que pudesse ser acelerado e pudesse ser crescente. Ele queria ser pastor e ele era estudioso. Já havia lido o comentário bíblico de Daniel e Apocalipse, estudioso da Bíblia. Tiago White ficou tão impressionado com ele que trouxe ele para casa e permitiu que ele morasse na sua casa. E Tiago White viajava muito, mas tinha a certeza de que era um homem de Deus. E todas as vezes que Tiago White levantava em casa, ele já estava acordado. Ele estava orando ou estudando a palavra de Deus. E ele também levantava cedo para fazer os trabalhos domésticos. Nunca Ellen White ou a secretária dela precisou arrumar a cama dele, precisou fazer alguma coisa por ele, porque ele era um homem comprometido, diferente.
mas ele tinha dificuldades com a fala. Provavelmente ele era gago. E Tiago White ficou com vergonha de dizer que ele não podia ser pregador. Tiago White colocou ele na carruagem, viajou para a fazenda para uma série de conferências de evangelismo, porque lá tinha um fazendeiro bastante temente a Deus. E Tiago White, então, deixou George King na casa desse fazendeiro, disse: cuide dele, ele quer ser pastor, faça um teste com ele, e se ele for aprovado, coloque ele para ser pastor. E o irmão agora conviveu com ele em casa. E a mesma coisa acontecia na casa do irmão. Antes que o sol nascesse, ele estava em oração. Ele já havia ordenhado as vacas. Ele já havia ido ao mato para poder trazer lenha. Ele já havia preparado a casa. Quando a senhora se levantava para os afazeres domésticos, ele já havia feito o trabalho. Ele, então, estudava, mas ele não conseguia, não era bom para pregar. Fizeram um teste, porque estavam sem graça com George King em casa. E reuniram a igreja na casa do irmão, porque estavam com vergonha de que ele pregasse na igreja. E naquele cenário, ele se levantou para pregar. E foi um fiasco. Ele ficou gago. O sermão que ele havia escrito caiu no chão e ele se perdeu na sequência. Travou. Um garotinho, que é o autor do livro, pegou as folhas do sermão para ajudá-lo e colocou na sequência errada, piorou a situação dele. Ele saiu envergonhado para o quarto, enquanto os irmãos não sabiam o que fazia. O ancião então fez a pergunta: vocês acham que o irmão King pode ser um pastor? A resposta unânime foi não. Mas o silêncio foi interrompido por uma senhora, a esposa desse ancião, que disse: ele pode ser um pastor. Ele será um pastor de lareira. Que seria um pastor de lareira? No cenário de inverno americano, as casas têm lareiras e as famílias se reuniam em torno da lareira para contar histórias, para conversar. E a senhora estava dizendo, ele vai entrar nas casas e nesse ambiente de roda, ele vai entrar e vai conversar, e ele vai se sentir à vontade para falar. E ele saiu com 12 centavos de dólares para poder fazer frente às suas necessidades. Ele saiu com uma marmita para poder comer. E ele saiu com algumas folhas de jornal, porque ele não tinha, além de uma única peça de roupa. Ele não precisou levar uma mala. Ele saiu com alguns jornais. E no caminho para chegar até a primeira cidade, primeira região onde ele comportaria, a noite chegou, avançou e ele precisou dormir. E ele dormiu na beira da estrada, porque não havia hotel, não havia casas. As casas eram muito distantes uma das outras. Mas ele era um homem que já havia sido experimentado nas intempéries. Enquanto as pessoas estavam em casa, ele se levantava na madrugada para poder colher madeira, no frio, com a mesma roupa que dormia, com a mesma roupa que trabalhava. Era um homem pobre, com uma calça furada, diga-se de passagem, Tiago White registra isso. Agora, no cenário de missão, o frio não impediria o avanço dele. Então, ele deitou no cantinho da estrada, se enrolou no jornal para aquecer e esperou amanhecer. Quando amanheceu, ele seguiu em frente na casa que seria o seu primeiro cliente ou o seu primeiro contato. E eu tenho que dizer para você que nesse primeiro contato de George King, essa família se tornou adventista do sétimo dia. E assim ele foi avançando, sem ser treinado, sem ser preparado. Quando ele entendeu que era tempo de voltar para casa, pegou a estrada e voltou. E ele recebeu uma carona. Na carona ele entrou e o homem disse para ele: o que você faz? Ele se apresentou e quando ele abriu a bolsa, ele tirou um folhetinho impresso em preto e branco, feio. O homem disse para ele: que trabalho bonito que você faz, mas esse folheto não representa o que você faz.
Você não pode doar. Você precisa vender. Você precisa vender. As pessoas vão valorizar o que você faz se você vender. Venda. E aí você vai ter dinheiro para fazer um folheto decente, colorido. E George King achou incrível, porque aquele homem era um candidato a vereador na cidade. Ele saltou da carruagem e deixou a carona de lado para poder vender os folhetos que ele tinha. E ele passou agora a vender os folhetos. E foi vendendo, 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 vendeu tudo. Até que ele chegou de volta na fazenda sem nenhum folheto e com alguns dólares, $50, produzido por ele mesmo. A moeda era outra, os valores eram outros. E quando ele encontrou a família se reuniu. A primeira coisa que ele fez, está aqui os 12 centavos de dólares que vocês me deram. Ele queria dizer o seguinte: obrigado pelo investimento, mas eu posso agora avançar sozinho. Eu posso ir avante sozinho. E ele, então, com 50 centavos de dólares, ele entregou para a família: eu preciso de mais folhetos, eu preciso de mais revistas, e entregaram para ele. E assim começou a obra da comportagem. Tempos depois, em 1888, George King estava naquela célebre reunião da Conferência Geral, que houve uma confusão tremenda lá, por causa do tema da justificação pela fé. E num desses momentos, George King se levanta, rompe o silêncio e diz: irmãos, eu tenho um pedido para vocês. Eu gostaria que vocês imprimissem o comentário bíblico de Daniel e Apocalipse de Uriah Smith. E Uriah Smith estava presente porque ele era exatamente o presidente da Review and Herald, da editora. Era o autor do livro e era o presidente. Ele disse assim: nós não podemos. Esse é um livro caro. Como é que nós vamos imprimir uma quantidade de livro? Quem vai vender esse livro? E esse livro caro, não temos pessoas. Diz a história que esse homem gago se levanta e diz: eu vou vender. E eu vou encontrar pessoas para vender esses livros. E as pessoas sorriem daquele homem, desconhecido para alguns, conhecido para outros, porque ele já havia batido na porta de Uriah Smith para pedir apoio para ser pastor. Já havia batido na porta de alguns outros mesários daquela comissão. E aqueles homens olham para ele e dizem assim: esse camarada não vai vender, é muito caro. A serva de Deus estava ali e diz assim: faça exatamente conforme ele está dizendo. Vamos imprimir livros. Vamos imprimir livros coloridos. Vamos imprimir livros grandes, do jeito que ele está dizendo. E foi impresso os livros, para a honra e glória de Deus. E ele saiu, vocês ouviram a história do pastor Tadeu. Ele vendeu, amigos, muito daqueles livros. Centenas desses livros. Grandes, caros, que custava naquela época um pouco mais de um salário mínimo. E ele voltou para a reunião, agora sem livros, porque tinha vendido tudo. Voltou para a reunião na Review and Herald dizendo: eu tenho uma equipe de comportagem. Ele não era assalariado para isso, mas ele montou uma equipe de comportagem. E ele disse: nós vamos agora visitar o mundo. Nós vamos visitar o mundo. E aí, eu preciso dizer para vocês que no recrutamento de George King, ele recrutou Snyder, Nolan, Stauffer, entre tantos outros homens. E ele montou uma equipe de comportagem semelhante à de vocês, a equipe Foco. Botou esses caras num navio grande. E nesse navio, eles vieram para o continente sul-americano, além de ter enviado outros comportores para a África, para a Ásia, para a Europa. A igreja adventista não tinha noção do que aquele homem gago estava fazendo. Era um sonho além da mentalidade humana, da capacidade humana. A igreja precisava crescer. Deus havia inventado a imprensa. Agora nós tínhamos editoras no mundo, mas não adventistas. Nós não tínhamos igrejas plantadas. Nós tínhamos continentes a ser alcançados e precisava de alguém corajoso. Precisava de alguém que dissesse assim: nós vamos romper a estrutura. Nós vamos sem estrutura.
Se a igreja não tem dinheiro, nós faremos o dinheiro. Se a igreja não tem barco, nós encontraremos o barco. Se a igreja não tem estrutura para nós pregarmos o evangelho, nós encontraremos a estrutura. Nós somos a estrutura. E esse homem era o líder desse povo doido. George King. Ele não falava outra língua senão o inglês. E eles prepararam livros escritos em alemão e prepararam livros também escritos em inglês e desceram no continente sul-americano, de fala portuguesa, de fala espanhola, sem um livro em espanhol, sem um livro em português. É um cenário completamente improvável, que não daria certo. E eles vão sendo lançados na Argentina, no Chile, no Brasil, em toda a América do Sul, exceto o Peru. Esses homens desceram para poder pregar o evangelho e a igreja adventista começou exatamente dessa forma. E aí eu vou passar assim rápido algumas coisas para vocês. Aqui está uma foto da cidade de Brusque do século XIX. Um homem briga, mata um outro homem e entra fugido dentro do barco. Fugido da polícia. Lá dentro do barco, ele encontra parte da equipe de George King. Essa equipe não vai descer no Brasil. Ela vai para a Argentina. Então, esses dois comportores começam a fazer abordagem. E nas histórias eu quero que vocês aprendam como comportar. Eles fazem uma abordagem dentro do barco. E eles dizem para aquele camarada que está entrando, fugitivo, você conhece alguém aqui no Brasil, aqui em Brusque? E o cara diz, eu conheço. Maravilha. Essa pessoa poderia receber alguns exemplares de materiais? Claro, poderia. Me deu o endereço. E deram o endereço de Carlos Drefke. Possivelmente, George King estava dentro do barco. Eu queria que vocês pensassem nisso. É um canadense que morava nos Estados Unidos, pegou um barco e viajou um continente para poder chegar no sul do Brasil. E não era o final da viagem. Ele estava indo para a Argentina deixar um outro grupo. Ele era o Ediandre. Ele era o Diogo. Estava deixando outro grupo. E aí eles iam rodar o continente para ele poder pegar o campo dele e comportar. Nesse endereço de Carlos Drefke, eles então mandam lá para a Associação Geral o endereço para que a Associação Geral envie literatura nesse endereço. Qual que era o pensamento deles? A literatura é como semente, é a obra de João Batista, prepara o caminho. Quando nós terminarmos o trabalho na Argentina, a gente manda comportor para o Brasil, para esse lugar. Lá já estarão familiarizados com a literatura. Esses caras são extraordinários. Quem ensinou isso para eles? Quem deu essa dica para eles? E aí o livro começa a rodar, porque vocês conhecem um pouco da história. Lá no armazém de Davi Hort, um sujeito, o Drefke, bêbado, ele costumava pegar material no porto e trazer para o armazém, e em troca disso, o homem dava cachaça para ele. Então, quando esses exemplares de literatura chegou lá no porto, ele interveio e falou assim, eu pego a literatura. E ele pegava, trazia para o armazém. O dono do armazém rasgava os livros, revista, folheto e embrulhava o que ele vendia. Então, nós podemos dizer que o primeiro comportor no Brasil foi esse bêbado, no sentido de que ele pegava a literatura e distribuía. Se a comportagem fosse só isso, o primeiro comportor foi esse cara. E nossa primeira casa de distribuição foi o armazém, de alguém que rasgava a literatura e embrulhava o seu material para poder ser vendido. Deus tinha extraordinários planos para a sua igreja. E por meio desse sistema,
uma família recebia a literatura recortada, lia e já estava aguardando o sábado. Já havia aceitado a Jesus. E quando os primeiros comportores chegam na cidade, essa família já está quase pronta para aceitar Jesus. E aceitam a Jesus e ficam esperando o pastor para poder serem batizadas. E aí a igreja é formada. Aqui está Guilherme e Joana Bels. Eles se tornam líderes importantes para a igreja. Eles leram os livros e o comentário bíblico de Daniel e Apocalipse. Agora eles leem o comentário porque foi vendido, tá bom? O Porto vendeu um comentário para eles. Mas os outros, eles liam por meio dos embrulhos. Então, lá à frente, o pastor Westphal e a família vem e batiza essa família. E aí forma a primeira igreja adventista do sétimo dia em Santa Catarina. Mas o evangelho estava rodando em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo. Por quê? Só para você ter uma noção, comportores. Eles descem lá no sul do Brasil, mas o primeiro batismo da igreja adventista aconteceu no Rio Piracicaba, em São Paulo. A equipe estava em aberto, pastor Marcos. A equipe estava em aberto. Então a gente tinha comportor lá em São Paulo e tinha comportor em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. O comportor lá em São Paulo aproveita o momento. E como é que esse comportor aproveitou o momento? Um parêntese. Ele estava num barco, porque ele havia se desentendido com a sua dupla lá na Argentina, e ele pegou um barco voltando para se separar. E quando ele desceu no porto do Rio de Janeiro, ele encontrou um cara. E aí esse cara ele recrutou e disse assim: você vai ficar aqui no Rio de Janeiro e vai ficar com esses livros aqui, porque o comportador pensou assim, cara, é muito potencial o Rio de Janeiro, então eu preciso ter um ponto aqui. E aí ele recrutou esse camarada que se tornou comportor. Além de se tornar comportor, se tornou nosso primeiro editor da Casa Publicadora Brasileira. Ele recrutou uma pessoa que falava inglês, falava espanhol, se tornou tipo o Jonathan, o caixa da campanha dele, e aí ele deixou lá o camarada, comportando, sem ser batizado, esperando o dia que algum pastor viesse batizar ele. E voltou para o sul do Brasil. Lá no sul do Brasil, ele continuou o trabalho dele. Sabe, você está encontrando lugares que você talvez nunca mais vai voltar. Nunca mais vai voltar. Mas você pode levantar um comportor nesse lugar que você vai passar. Você pode levantar uma igreja. Mas, pastor, o camarada nem conhece a igreja. Meu irmão, é tempo igual. Tem muita diferença, não. Tem muita diferença, não. E então esse trabalho acontece, eles batizam. Esses dois homens são batizados. Essa é a primeira igreja em Gaspar Alto. Eu tive a alegria de conhecer essa igreja lá, em Santa Catarina. E assim, então, a mensagem do Adventismo começa e vai alcançando e vai formando lugares em São Paulo, na América do Sul, em Santa Catarina e Paraná, norte do Brasil, o norte do Brasil, essa informação, olha aqui, bem aqui embaixo, a Missão Norte do Brasil. A sede dela era no Rio de Janeiro, mas eles não haviam chegado no norte do Brasil. Estava lá no Rio de Janeiro, mas não tinha um adventista no Pará. Não tinha um adventista no Maranhão, no Amapá, no Amazonas. Era um sonho. Nós vamos começar agora a nossa missão norte do Brasil. E a gente vai ficar no Rio de Janeiro, porque era o lugar mais estruturado, e daqui a gente precisa avançar lá para a Amazônia. Quem vai para a Amazônia? Então, esse pastor, e eu tive alegria ou tristeza, né, de ir no cemitério onde ele está enterrado, na Argentina. Fez um trabalho extraordinário. Um único pastor para cuidar da América do Sul inteira. Um único pastor. Você não está num campo desafiador e difícil igual o do pastor Graphic. Ele desce em Santa Catarina e vai para São Paulo. Barco e cavalo é o transporte. Batiza no Rio Piracicaba e volta para Santa Catarina para poder fundar aquela igreja que eu mostrei para vocês. Não tinha celular, não tinha redes sociais. A filha dele morreu na Argentina e a esposa não conseguiu comunicar ele.
Quando ele voltou para a Argentina, desculpa a emoção, ele não enterrou a filha porque ela já estava morta há alguns meses. Nossa missão não é tão difícil como esses valorosos homens. Mas havia no coração deles um desejo incrível de pregar o evangelho. Esse é o nosso primeiro pastor adventista no Brasil, formado na nossa faculdade adventista, pastor José Amador dos Reis, natural de uma cidade chamada Rolante, que eu também visitei conhecendo a história da igreja. Dessa cidadezinha, um vilarejozinho, saíram dezenas de pastores que se tornaram presidentes da Igreja Adventista no Brasil, na América do Sul e no mundo. Todos eles chegaram a esse ponto porque um comportor chegou nessa vila. Pregou para para as famílias que moravam naquela vila. E impressionante, as famílias dessa vila iniciaram todos os seus filhos na comportagem. E eles se tornaram comportores, pastores, presidentes, diretores de editora, presidente da divisão sul-americana, pastor John Wolfe, e vários familiares. Quando você vê um gaúcho com o sobrenome Reis, Wolfe, Oliveira, nós estamos falando dessa família lá de Rolante. Até hoje, eles estão espalhados pelo Brasil. E assim, esse pastor se tornou um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aqui está a foto da nossa editora, construída em São Paulo, em Santo André. E ela publicou vários materiais. Aqui está a foto da nossa editora no Colégio Taquari, o embrião da Casa Publicadora Brasileira. Assim começou a nossa editora, com uma doação da impressora que pegou fogo quando a nossa Review and Herald pegou fogo lá nos Estados Unidos. Sobrou um maquinário queimado. E a gente precisava começar o nosso trabalho aqui. E a gente não tinha uma máquina. A igreja doou essa máquina para que nós pudéssemos começar a publicar. E assim a gente fazia o trabalho com esses desafios. Nós fomos crescendo, usando tipografia em 1924. Hoje nós somos a maior editora de publicações da Igreja Adventista no mundo. A maior editora. Maior do que todas as editoras da Igreja Adventista. O que nós publicamos no ano passado, de grande conflito, ano passado e esse ano de grande conflito, é algo impressionante. 47 milhões de exemplares de livros O Grande Conflito. 47 milhões. Eu fico imaginando 47 milhões de famílias. Isso só a Casa Publicadora Brasileira. 47 milhões de famílias receberam o livro O Grande Conflito. Você imagina se o George King estivesse vivo hoje? Eu acho que a gente ia ver assim lágrimas escorrendo no rosto desse homem que lutou para que a igreja imprimisse um livro. Você imagina se George King hoje visse a BIF, a Bíblia Ilustrada para a Família, se ele visse os Sucos e Shakes, 21 dias para mudar, Vida de Jesus. Você imagina se ele hoje encontrasse nessa reunião de Zoom e a gente dissesse para ele assim, King, nós estamos numa reunião, mas a gente tem gente em breve e em um monte de lugares no Amazonas sem presença adventista ou com presença adventista. E ele ia fazer, como é que eles estão indo? Eles estão indo de barco, igual você foi. Eu gostaria de ouvir o George King. Eu acho que ele tinha história para contar para a gente hoje que ia emocionar a gente. Eu andei algumas horinhas de barco. Deu para entender como é comer num barco.
como é tomar banho num barco, como é dormir num barco, como é esperar o tempo passar num barco. Mas é uma viagem de 10 horas, de 15 horas, alguns de vocês fizeram, de 20 horas. E uma viagem de 3 meses no barco. Uma viagem para chegar num outro continente, descer sem saber falar a língua daquele povo que vai ouvir você, sem saber o que eles comem, e dizer para eles assim: bom dia, eu sou o George King, do Instituto Vida, e eu vim visitar você hoje. Que cenário esses homens enfrentaram? Cenário de guerra. O cara fala em alemão e ele fala inglês. O cara fala em português e ele fala espanhol. E aí ele vende um livro em alemão para uma comunidade que lê português e ele fala inglês. Que loucura! Que loucura é o evangelho! Deus está preparando você para viver coisas extraordinárias como George King viveu. Eu não tenho dúvida. Essa campanha é uma campanha de um cenário extraordinário. Eu preciso terminar com história perto da gente. Esse é John Brown, e ele é votado na Missão Bahia Baixo Amazonas, em 14 de janeiro de 1927. E ele vem como presidente para o norte do Brasil, atracado dentro do barco com 2 coportores, Hans Meir e André Gedrá. E eles partem para Belém, cidade para ser alcançada, região norte toda do Brasil para ser alcançada. Aqui está o barco deles. Eles vêm para fazer a obra nesse maravilhoso lugar. Eles fazem uma viagem pelo mar e pelo rio. Eu acho que eles pensaram nessa mensagem: nada temos que recear quanto ao futuro. E eu quero que essa mensagem seja sua hoje, para essa semana. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor tem nos guiado e os ensinos que nos mostrou no passado. Querido comportor, não tenha medo, não tenha medo. Não desanime, não desanime. O Senhor conduziu John Brown, Hans Meir, André Gedrá, George King, Snyder, Nolan e tantos outros comportores no mesmo cenário que você está passando. Aqui eles descem no porto, nas docas. Está do mesmo jeito as docas, né? Aqui está a família sendo recebida para começar o trabalho. Aqui estão esses 2 heróis, heróis da resistência, Hans Meir e André Gedrá, a dupla de comportagem que vai transformar o norte do Brasil. Após 12 dias de viagem, o grupo se reuniu para orar no convés do navio. 12 dias, vindo da Bahia, suplicando cuidado e orientação divina nesse novo desafio. É um pequeno grupo, 6 eram compostos eles, o norte-americano e mais o casal, e mais os comportores. Quando o pequeno grupo saiu pelo portão e adentrou a cidade, estava sendo concretizado um dos maiores projetos missionários da divisão sul-americana. Os jovens adventistas uniram-se no propósito da liderança da igreja, ajudando, viabilizando a abertura do novo campo. Então, finalmente, esse dia chegou. E aí a gente tem alguns recortes da história interessantes. O padre Florent do Bois, para enganar o povo, os adventistas alardeiam que vêm abrir escolas, missões, sanatórios, dispensários e indústrias. Quem não os conhece, que os compre. Abrirão é uma vasta estalagem de pirataria. O padre começou a mentir sobre a gente. Contra o falso profeta John Brown, acautelai-vos, ó municípios do interior, não compreis, nem aceiteis livrecos, aliás, bem encadernados,
como a vida de Jesus e o Rei Vindouro, em que um senhor, James White, Tiago White, pode, além de micróbio da moléstia do sono, injetar-vos a peçonha das baboseiras bíblicas. Imagine a carta do padre, a fala do padre, a notícia do padre se espalhando pelo norte do Brasil, preparando o caminho para os comportores irem. Mas lá, Paulo Maranhão, a Folha do Norte, olha o que se escreve. Testemunho de John Brown. O editor da Folha do Norte era um homem muito justo e correto, e veio à minha casa dizer que me daria em seu jornal o espaço que fosse necessário para responder às acusações feitas aos adventistas. Por um lado, o diabo se levantou, por outro lado, Deus abriu a porta para ele poder usar o jornal mais publicado e editado para poder contar a verdade. O testemunho de Dionísio Bentes, o ilustre autor do Guia Prático de Saúde, forçosamente há de ser um médico de notável competência, porque na sua exposição revela um senso prático admirável e capaz de tornar compreensível a qualquer crença. Se nas capitais brasileiras este livro é útil, no interior, então, torna-se de uma necessidade absoluta. E eu estou contando essa história para dizer para vocês que vocês poderiam chegar nas cidades e usar os rádios e poder anunciar que está vindo sucos e shakes, que está vindo a Bíblia Ilustrada da Família, que você está vindo para trazer cura, que você está vindo para anunciar a promessa. Sabe? Isso aqui ainda funciona e pode ser muito útil para vocês. Olha o testemunho de Paula Pinheiro. Depois de ler o Guia Prático de Saúde, cheguei à conclusão de que tão importante obra é de indiscutível utilidade para toda a gente, principalmente para as pessoas que residem no interior do estado. Assim, esses homens saíram para fazer a obra e, conforme eu já disse a vocês, venderam 160 livros em um só dia, em uma só rua em Belém. E eles fizeram um trabalho extraordinário. Colocaram a União Norte em segundo lugar na divisão sul-americana, com o trabalho que eles fizeram. E aqui estão os relatos, as fotos, a pilha de livros para poder fazer as entregas. E eu estou imaginando aí o nosso amigo preparando livros de breves para poder mandar para vocês. Caixas e mais caixas, vocês pedindo material e ele mandando material e vocês vendendo e distribuindo. Vai ser dessa forma, para a honra e glória de Deus. Eles fizeram um trabalho extraordinário. E aí começaram a fazer o trabalho também em São Luís, porque eu sei que tem maranhense aí. Hans Meir, a mim foi designado ir a São Luís. Era sábado de manhã quando o barco chegou. E eu, ao sair, busquei um lugar para fora da cidade para fazer o meu culto. Grande foi minha surpresa ao ver um grupo de pessoas adorando no sábado. Então, ao identificar-se como comportor adventista, muitos começaram a chorar, pois diziam que há tempos estavam orando para Deus enviar um missionário para aquela igreja. E assim eles começaram a fazer um trabalho, construíram uma lancha a vapor, e saíram para fazer a obra, visitando os ribeirinhos da missão Baixo Amazonas. E assim eles iam alcançando, pregando o evangelho, avançando por regiões que outras pessoas não alcançaram. André Gedral orou ao Senhor e ele ouviu a sua voz. Um milagre aconteceu. Deus enviou águas para que seu barco saísse daquele barranco, porque o barco dele ficou atracado. E Deus enviou, sabe, milagre. Deus enviou água para o barco dele seguir a viagem. Deus vai cuidar de vocês quando vocês viverem os desafios difíceis do rio, das travessias. O pastor Silveira, departamental de publicações da União Oeste Brasileira, estava contente com os resultados da missão Baixo Amazonas. Então a comportagem estava dando muitos frutos e um crescimento extraordinário por causa desses homens. Em 28, Ansmeir foi para São Luís e ele começou a dar estudos bíblicos e ele batizou 12 pessoas. Dentre os que se batizaram estava um professor e ele decidiu ensinar algumas crianças, filhos dos fiéis. Foi também construída uma capela para servir de igreja e também de escola. Um comportor batiza uma família, um professor
e prepara uma escola, prepara uma igreja. Eu queria que vocês saíssem da ilha de Marajó e, quem sabe, pudesse ficar plantado igrejas, início de escolas. Eu não sei como é que Deus vai usar você aí, mas Deus vai usar você de forma grandiosa, com certeza. E esse trabalho vai para o Amazonas. E então vem Léo Hallowell. Aí começa a história com esse homem. Mas ele também vem e comporta para poder ajudar na construção do barco. E Deus vai enviando homens, mulheres, recursos para que o norte do Brasil pudesse avançar. Essa é uma foto que eu estou na Argentina, num berço dos pioneiros, em San Diego. E aqui está um homem que entregou a sua vida para pregar o evangelho na Argentina e no Chile, Thomas Davis, de 1866 a 1911. Ele comportou, aposentou e disseram para ele: volte para a América, a igreja vai recebê-lo e ela vai te pagar. E ele disse: eu vou entregar toda a minha vida ao lugar aonde eu comecei a pregar o evangelho. E ele faleceu como um comportor numa terra que não era sua, no interior da Argentina. Eu chamo eles de heróis que ajudaram a escrever a nossa história. Nunca se esqueçam desses homens, por favor. Snyder, Stauffer, Naulin. Eles fizeram a obra que vocês estão fazendo hoje. Eles prepararam o caminho. Eles andaram nos barquinhos que vocês andaram, estão andando agora. Eles chegaram em lugares que vocês estão chegando. Esses homens, eles foram importantes para nós. Esse é um homem que talvez alguns de vocês, em algum momento, vão fazer um trabalho similar. É o Caleb. Ele é conhecido como o missionário do sertão. Provavelmente vendeu uma vida de Jesus para o Lampião, comportor, que fez o evangelho chegar no Agreste, na região sem água. Se você está fazendo um trabalho com muitas águas, houve comportores que trabalharam num cenário sem água. Eu não sei o que é mais desafiador. Não sei. Eu sei que Deus vai levando pessoas como André Gedrá e tantos outros homens, que alguns deles vocês nem conhecem, para fazer com que a comportagem no Brasil pudesse sair em 1916 de 78 comportores para 13 mil comportores. E para o tempo em que os primeiros missionários chegaram, nenhum comportor. Para hoje, uma única campanha, um único programa de estudantes num campo, com mais de 70 comportores para fazer a obra de Deus. Se nós não tínhamos condição de ter uma editora na divisão sul-americana, nós temos duas hoje. E esse é o prédio da editora que imprime em espanhol. E essa é a estrutura que a cada dia vai mudando. Essa foto já é antiga, da Casa Publicadora Brasileira, que publica livros em português. Milhões de livros são distribuídos todos os anos. E aí, eu quero deixar... Pastor, eu estou há 3 minutos atrasado. Você me dá 2 minutinhos? 2 minutinhos do seu tempo. Segue, pastor, segue. Segue feliz aí. Esse é um cenário importante que alguns de vocês vão conhecer. Aqui onde está em vermelho é uma cidadezinha chamada Apiacás, interior do Pará. Perdão, interior do Mato Grosso. Depois de Apiacás é a selva. Não são cidades do Pará. Entra no Pará e no Amazonas, mas é selva, não tem cidade. Nesse lugar tinha um jovem. Esse jovem queria ser um pastor. Ele soube do projeto Sonhando Alto, mas não tinha dinheiro para vir. E o diretor não tinha como custear a vinda dele porque ele era desconhecido. O pai tinha dado para ele um bode. Ele vendeu o bode. Com o dinheiro do bode, ele comprou a passagem de ônibus e saiu de Apiacás até Cuiabá para poder entrar numa comportagem. Ele não era o George King, mas era gago também. Tinha dificuldade de se comunicar. E na campanha ele não conseguia se desenvolver. Então ele foi para o interior trabalhar. E no interior ele começou a se desenvolver. E o líder mandava livros para ele, e ele ia espalhando os livros. E ia mandando e ele ia espalhando.
E num dado momento o diretor foi lá visitar a campanha e esse camarada já tinha cerca de 2 bolsas em material, só que não tinha feito um depósito. Então o diretor disse para o líder: para de mandar material para esse homem, ele precisa depositar. Você não sabe o que ele está fazendo. O camarada era gago aqui. Como é que ele está vendendo esse material? O que ele está fazendo? Ele desapareceu. E o líder disse: pastor, é um homem de Deus. Ele é fiel. Está acontecendo a venda, pastor. A gente tem que acreditar. Eu disse assim: acredite quando o dinheiro vier. E o trabalho parou. E então, ele teve que sair do interior para vir para a cidade. Fez o depósito de 2 bolsas. Impressionante. O pastor se converteu depois desse cenário. E aí mandou de volta o camarada para o interior. E eu estou falando desse jovem aqui, ó. Não sei se vocês já viram ele. Foi um período em que ele concluiu um trabalho comportando no Mato Grosso, alcançando 5 bolsas de porta em porta. 5 bolsas de porta em porta. Ele não tinha dinheiro para vir para a campanha, vender um bode. Cresceu e se desenvolveu. Aqui ele está na cidade de Cachoeira, na Bahia, lugar onde ele terminou o curso de teologia. Se tornou um grande comportor, se tornou líder de comportagem. Aqui está a foto da formatura, o dia da formatura dele no curso de teologia, no Seminário Latino-Americano de Teologia. E aqui está a foto dele casando com a Samily. Hoje ele é professor do SALT, da Faculdade Adventista da Amazônia, professor de teologia. 3 livros ou 4 livros publicados. Bacharel em teologia, mestre em teologia, doutor em teologia e está trabalhando no seu 2º doutorado. Professor de grego e professor de outras matérias do SALT. Eu tenho a alegria de dizer para você que, além de meu amigo, ele foi o meu comportor. Foi meu líder de comportagem. Eu o coloquei na liderança e vi o Tiago se desenvolver e se tornar o homem que ele é hoje. Nesse cenário, meus queridos amigos, é que Deus está colocando você, para você poder ser alguém extraordinário. Deus está preparando você nessas férias. Eu não sei aonde vai chegar a sua história, mas é certo que daqui uns dias, quem sabe eu vou colocar a sua história no meu PowerPoint para poder contar, para inspirar outras pessoas.